Sejam todos bem-vindos à campanha do Novembro Azul, promovida pela Coordenadoria de Atenção à Saúde e pela CEPER. Eu gostaria de falar inicialmente sobre a importância da prevenção da saúde, né, especialmente em relação aos homens, né? Os homens, eles são epidemiologicamente mais vulneráveis a uma série de doenças cardiovasculares, por exemplo. Traumatismos externos são mais prevalentes nos homens. Isso tudo repercute em uma morbimortalidade maior e uma expectativa de vida menor. Então, o homem tem uma expectativa de vida menor por causa desse adoecimento maior. Porém, apesar disso, os homens não costumam cuidar muito da própria saúde. Os homens não gostam muito de fazer exames de prevenção e, às vezes, até com sintomas, eles resistem em consultar com médicos e profissionais da saúde, por uma questão que a gente não entende muito bem, mas que é um pouco cultural. Então, é importante essas campanhas e essas palestras até para que se mude esse comportamento e que se mude essa cultura. Os cuidados com a própria saúde do homem, eles podem ajudar a controlar uma série de fatores de risco modificáveis. Então, você tem colesterol alto, por exemplo, hipertensão arterial, questões relacionadas à nutrição, obesidade, que você pode controlar mexendo com uma série de fatores de risco modificáveis. E, por um outro aspecto, você pode prevenir doenças que são próprias do homem, como o câncer de próstata, por exemplo, que será abordado hoje. Então, é muito importante frisar essa importância da prevenção e tentar mudar essa cultura pouco a pouco na sociedade para que o homem cuide mais da própria saúde, do ponto de vista de prevenção e até mesmo quando tem um sintoma, não demorar a procurar assistência médica. Então, para falar sobre a prevenção do câncer de próstata, eu vou chamar a enfermeira Elisa Antunes. Ela é graduada em enfermagem pela PUC, palestrante pela Unimed BH, é especialista em campanhas, tem formação em enfermagem do trabalho e ela vai falar para a gente sobre a prevenção do câncer de próstata. Vamos receber com carinho a Elisa Antunes. Boa tarde, gente. O microfone está alto, né? Vou falar mais baixo. Prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante, ainda cheio de estigmas, cheio de preconceitos. E eu acredito que até o final da palestra de hoje a gente vai quebrar aí alguns enigmas que tem aí com relação a esse tema. Assim como o doutor Itamar estava falando aqui com a gente sobre a questão dos homens, né? Como que os homens não gostam e não procuram sobre cuidar da saúde, tem um dado agora atualizado nesse ano que o maior índice de suicídios, né, é cometido por homens. Chega a cerca de 78%. E tudo isso por causa da fragilidade em fazer acompanhamentos. Então, aí a gente lembra mais uma vez, né, a importância da gente cuidar da nossa mente. E quando a gente cuida da nossa mente, a gente, consequentemente, está cuidando do nosso corpo também. Não só por questões aí mentais, emocionais, mas também por questões ligadas ao nosso sistema imunológico, que nós vamos falar bastante dele aqui hoje. Então, para começar aí, vou me apresentar também mais um pouquinho, assim como o doutor Itamar estava falando. Meu nome é Elisa Rezende, eu sou enfermeira. Já participei aí de alguns projetos conhecidos, como o projeto RotaVac, onde a gente reconheceu a eficácia da vacina rotavírus. Participei do ProSaúde, onde a gente verificou a qualidade de atendimento do SUS em cada município. Também já participei do projeto TRS, de terapia renal substitutiva, avaliando as condições de saúde, as condições financeiras, profissionais e também socioeconômicas desses pacientes,
Sou agora recém-formada enfermeira do trabalho, especialista em gestão de segurança do trabalho também, e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho, né, do meu conhecimento, para que vocês possam compartilhar com aquelas pessoas que estão próximas de vocês também, que cada vez que a gente fala sobre um assunto, a gente se torna mais inteligente sobre ele. Então, para a gente começar, quem esteve aí comigo? Parou. Aí. Quem esteve aqui comigo, né, na palestra do câncer de mama, eu já expliquei um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar novamente para aqueles que não estavam aqui, né? Muita gente fala sobre câncer, o que é câncer, mas muita gente não sabe especificamente o que é o câncer. Então, antes de eu começar a falar sobre o câncer de próstata, vamos entender como que funciona o câncer em si, a grande maioria, tá, gente? A grande maioria dos cânceres. O câncer vai ser uma proliferação exacerbada de células diferentes que podem ser células doentes. E como que isso acontece? Todos os dias nós temos uma morte celular fisiológica, que é uma morte celular programada, que é esperado para o nosso corpo. Quando isso acontece de forma programada, de forma fisiológica, o nosso corpo vai preparando aos poucos, lentamente, uma célula para ocupar o lugar dessa que vai morrer. Vai preparando uma célula perfeita para ocupar a função dessa célula que vai morrer. Dessa forma, quando essa célula for embora, a gente já tem uma célula perfeitinha ali para ocupar o lugar dela, para continuar o funcionamento perfeito desse órgão, desse tecido. O grande problema está quando a gente tem uma morte precoce de células. E isso pode acontecer frente a várias coisas, né, que podem acontecer na vida da gente. Quem nunca foi ali, tomou um solzinho, né, passou dos limites, queimou ali a pele, teve uma morte celular, o corpo precisou rapidamente produzir, desenvolver novas células para ocupar aquele lugar ali. Mas se o nosso corpo estiver bem, se a gente não tiver muitos fatores de risco, incidentes ali, nós vamos formar uma outra célula saudável. Porém, tudo que a gente faz muito rápido tem grandes chances de dar errado. Todo mundo já teve aí que digitar um texto rápido, ou mandar uma mensagem super rápida no WhatsApp, não já? Da mesma forma pode acontecer com o nosso corpo. Quando ele precisa fazer essa célula, desenvolver essa célula rápido demais, pode ser que aquela célula seja um S aonde não devia, um ponto de exclamação onde era um de interrogação, assim como pode acontecer na digitação do nosso texto. E esse S aonde não devia pode ser uma célula diferente. Mas até aí está tudo bem também. Se o nosso corpo estiver bem, se o nosso sistema imunológico estiver ok, o nosso sistema imunológico consegue identificar essa célula defeituosa, que pode ser uma célula cancerígena, e aí ele vai chamar a galerinha do fundão para poder fagocitar, que é dar aquele abração nessa célula diferente, nessa célula defeituosa, matar e eliminar. Dessa forma, a gente não desenvolve o câncer. E isso pode acontecer todos os dias da nossa vida. Todo dia pode acontecer isso. O nosso corpo estando bem, estando ok, a gente vai eliminar essa célula diferente e a gente não vem a desenvolver o câncer, caso essa célula diferente seja uma célula cancerígena. O grande problema está quando? Quando o nosso corpo não está muito bem, quando a gente tem aí, está sendo acometido por algumas doenças, quando o nosso sistema imunológico está baixo, quando a nossa saúde mental não está muito legal, a gente também tem uma queda do nosso sistema imunológico. Quando a gente não está se alimentando bem, quando a gente está exposto aí a raios que possam interagir ali com o nosso sistema imunológico, pode acontecer do nosso corpo ter criado, ter desenvolvido essa célula defeituosa. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer como o nosso sistema imunológico está deficitário, está baixo, está comprometido, pode ser que ele não repare que aquela célula defeituosa surgiu ali e, com isso, ele deixa essa célula passar despercebida. Se essa célula passar despercebida, pode, a partir de então, ela começar a se dividir, e se ela começar a se dividir, a gente começa aí na formação dos nódulos e nos tumores. Quando o nosso sistema imunológico está bem,
tá ok, ele vai olhar para aquela célula diferente e falar assim, opa, célula, não te conheço aqui não, você está diferente de todas as outras células desse tecido aqui. E aí ele pega e elimina. Mas quando ele não consegue perceber, essa célula pode passar despercebida. Dessa forma, a gente tem aí o surgimento, o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Não todos, mas alguns a gente pode explicar com essa formulazinha simples que eu contei para vocês. Mas mais especificamente hoje nós vamos falar do câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer que mais atinge homens no Brasil e no mundo, perdendo somente para o câncer de pele tipo não melanoma. Assim como nós falamos lá no Outubro Rosa, o câncer de mama é o câncer que mais incide sobre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele tipo não melanoma também. Então, gente, antes da gente falar do câncer de próstata, vamos lembrar de cuidar da saúde da nossa pele. A pele é o maior órgão que nós temos no corpo, né? Ele é a nossa principal forma de defesa também, porque ele vai impedir que os micro-organismos entrem na gente. Então, a gente precisa cuidar bem dessa pele, usar protetores solares e tomar cuidado aí com a desidratação dessa pele, principalmente, né, nesses dias super quentes que estão aí e cada vez mais quentes estão surgindo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem encontrado cada vez mais pessoas que realizam, né, o acompanhamento, porém ainda é muito deficitário. O câncer de próstata é um câncer que ainda é cheio de estigmas. Por quê? Alguns homens preferem não realizar o acompanhamento, preferem não realizar o toque retal, o PSA, nós vamos falar mais especificamente sobre isso, e acabam, gente, agravando a sua situação e muitas vezes um câncer, como o câncer de próstata, que é um câncer que tem um prognóstico muito bom, pode levar a óbito. Então depende da gente. Eu sempre falo o seguinte, nós, como seres humanos, estamos aqui na Terra escrevendo um livro. Nós somos os autores do nosso livro, que é o livro da nossa vida. E como a gente vai escrever o final desse livro, depende do agora. Vai depender de como eu estou escrevendo essa história agora. Então, precisa ter um enredo legal para que a gente tenha um final legal também. Senão, infelizmente, a gente não tem como escolher, né? A gente não tem como deixar a vida levar e chegar lá no final, querer que o final seja como a gente gostaria. Nós precisamos de mudar agora. Para a gente entender melhor, diferente do que muitas pessoas imaginam, a próstata ela não é um órgão, ela é uma glândula. E ela vai ser uma glândula imprescindível enquanto esse homem quiser se reproduzir naturalmente, porque ela é uma glândula responsável pela produção do esperma. Quando a gente fala sobre a reprodução, né, a gente vai falar sobre essa necessidade de ter essa próstata. Porém, gente, a próstata ela é uma glândula que ela aumenta fisiologicamente de tamanho a partir dos 40 anos de idade desse homem, em torno de 80% a 90% dos homens. Então, cerca de 80% a 90% dos homens vão ter o aumento fisiológico dessa próstata. E aí eu vou falar mais uma vez, tá aí a importância do acompanhamento. Porque para a gente saber se esse aumento é um aumento fisiológico ou se é um aumento cancerígeno, somente através do acompanhamento. Os homens têm, é muito comum que os homens sempre deixem para ir ao médico, ao hospital, para apagar incêndio. Está morrendo de dor, aí vai no hospital. Aconteceu uma coisa horrível, aí vai no hospital. Geralmente não se faz um acompanhamento. Quando a gente fala sobre saúde da mulher, a mulher faz um acompanhamento mais periódico, mas nem sempre foi assim. Nem sempre o marido, né, antigamente, permitia que a mulher fizesse um acompanhamento ginecológico. Depois, a gente teve aí a mulher se empoderando, lutando por isso. E aí, hoje, é estranho uma mulher que fala, não, eu não vou fazer acompanhamento ginecológico. Né? A gente fala assim, como assim? A gente acha estranho, né? Que cabeça é essa? Espero que um dia a gente possa vir aqui e falar a mesma coisa sobre vocês, meninos. Né? Falar assim, nossa, você lembra que antigamente tinha gente que não realizava o acompanhamento por puro preconceito, né? Por se
sentir que tem uma masculinidade extremamente frágil que possa colocar em dúvida aí a sua opção sexual, se é que a gente pode falar em opção, né? Então, isso vai sendo aprimorado. Para a gente também não era fácil, mas é um exame muito rápido de ser realizado e também, assim como o exame das mulheres, que é o Papa Nicolau, é um exame sem dor. É um exame desconfortável? Sim. É constrangedor? Sim, mas é necessário. Ninguém vai lá realizar um exame de urina, de fezes, tirar sangue. Uhul, que legal, né? Eu estou indo fazer porque eu estou querendo curtir. Não, da mesma forma que a gente vai fazer o Papa Nicolau por querer e precisar cuidar da saúde. E não porque a gente acha um máximo em fazer. Então, meninos, a gente precisa cuidar, não é porque a gente acha um máximo, é porque realmente é necessário, né? Isso é uma questão de saúde. Então, quando a gente fala que é questão de saúde, é coisa de homem cuidar da saúde, é coisa de homem falar da saúde, é coisa de homem mesmo, né? Igual tem gente que fala coisa de macho. Cuidar da saúde, fazer um acompanhamento, buscar aí um auxílio de um profissional que possa tirar ali as dúvidas dele. O quanto antes a gente começar a realizar esse acompanhamento, melhor vai ser. Mais fácil vai ser. E o quanto antes, se essa pessoa vir a desenvolver o câncer de próstata, o quanto antes a gente começar a tomar os cuidados devidos, maiores as chances desse paciente não ter agravos nem maiores consequências referentes a isso. Então, depende da nossa atitude, como que vai ser o nosso dia de amanhã, como vai ser o nosso tratamento. A gente tem que deixar realmente o preconceito de lado e entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu não sei de onde que tiraram isso, porque é desconfortável e é constrangedor para todo mundo, independente se a pessoa gosta ou não gosta de outra coisa. Então, é constrangedor para todo mundo, vai ser sempre constrangedor, porque é a nossa parte íntima. Mas da mesma forma que é constrangedor a gente fazer uma colonoscopia, da mesma forma que é constrangedor a gente ir ao médico porque a gente teve uma ruptura na virilha, seja lá o que for. É constrangedor porque é a nossa parte íntima, mas é a nossa saúde. Ou você prefere morrer ao mostrar para alguém para fazer um acompanhamento, né? Então, a gente tem um dado aí, esse dado está ali como 2020, mas a gente pode atualizar para 2023, que é um dado do Instituto Nacional de Câncer, que espera-se que surjam novos diagnósticos, né, de casos, em torno de 65 mil novos casos em 2020. A mesma taxa é esperada para esse ano de 2023. Então, a gente tem aí uma margem aproximada de casos a novos todos os anos. Só que a gente precisa entender a quantidade de pessoas que não fazem o acompanhamento, em que não realizam esse diagnóstico. Então, esse número ele pode ser muito maior do que ele está mostrando ali, nesses dados do INCA, tá? Então, a gente consegue prevenir o óbito aí em cerca, né, de 90% dos casos diagnosticados precocemente. Então, quem tem, né, o câncer de próstata tem um prognóstico maravilhoso, uma chance de cura enorme. Então, por que não tratar, né? Eu falo o seguinte, provavelmente todos vocês já leram um livro que chama-se O Pequeno Príncipe. Lá no Pequeno Príncipe fala assim: você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, você é eternamente responsável por aquelas pessoas que te amam. Então, não esqueçam que essas pessoas gostam de você, que elas precisam de você, que ela espera que você volte para casa. Tenha responsabilidade com o amor dessas pessoas. Se não for possível, você ser responsável pelo seu, por se amar em primeiro lugar. Eu falo que eu não sou mãe, né? Mas eu falo que mãe e pai colocam o filho em primeiro lugar. Mas não pode. Se você não estiver ali, quem que cuida deles? Então, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Se você não se cuidar, como que você cuida do outro? Se você adoecer,
né? Então, da mesma forma, a gente tem que pensar na gente. Mas se você não for capaz de fazer por você hoje, seja capaz de fazer por aquelas pessoas que te amam, por aquelas pessoas que se inspiram em você, que esperam que você volte para casa, que esperam a sua companhia, o seu apoio, que fariam esse acompanhamento por você. Então, cuidem-se, né? Deixem o preconceito realmente de lado. Quando a gente fala em fatores de risco, nós vamos falar daquelas pessoas que têm mais predisponibilidade a desenvolver o câncer. O primeiro de todos os fatores de risco ali é ter acima de 50 anos de idade. Então, ter mais de 50 anos vai fazer com que você tenha mais chances de apresentar o câncer de próstata. Então, nós precisamos, nessa faixa etária, fazer um acompanhamento realmente minucioso para que a gente saiba se essa próstata aumentou de tamanho, se ela aumentou de tamanho, se esse aumento foi fisiológico ou não, se pode ser um aumento cancerígeno ou uma disfunção nessa próstata. E se for uma disfunção, a gente precisa fazer se for um câncer, né, a gente precisa fazer a biópsia, precisa fazer uma análise imunohistoquímica para a gente entender quais são, né, os graus o grau de evolução desse câncer, de proliferação, de desenvolvimento, né, a gravidade realmente, para que o médico possa, a partir daí, montar um tratamento específico para você. Além disso, a gente tem o histórico familiar. Se você tem um parente de primeiro grau ou que tenha tido câncer de próstata antes dos 65 anos, ou 2 parentes ou mais de segundo grau que tenha tido câncer de próstata antes dos 65 anos, você tem mais chances de apresentar o câncer de próstata. Essa aí é um fator de risco importante, porém não é de grande incidência, tá? Mas é um fator de risco que nós devemos falar e que essas pessoas que apresentam esse fator de risco devem começar o quanto antes a realizar o acompanhamento, tá? Falta de atividade física, o sedentarismo, gente, faz com que essa pessoa tenha mais chances de desenvolver não somente o câncer de próstata, mas também diversos outros tipos de câncer e também diversos tipos de outras doenças, como, por exemplo, as doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. E todas essas doenças, que geralmente a gente chama de comorbidades, né? Essas doenças, elas podem aí elevar a morte celular precoce. E se a gente tem o aumento da morte celular precoce, a gente tem mais chances de apresentar aquelas células que podem ser as células defeituosas. Além disso, a gente tem aumento das chances da queda imunológica quando a gente é afetado por algumas doenças. Então, fazer atividade física faz com que as nossas células estejam mais fortes, o nosso metabolismo esteja melhor e também a nossa saúde mental esteja mais equilibrada, porque quando a gente faz uma atividade física, nós aumentamos a liberação de endorfina, que é o hormônio do prazer. E quando a gente tem o aumento da endorfina, que é o hormônio do prazer, a gente tem uma melhora na nossa saúde mental, que fica o desenvolvimento desses agravos mentais, né, emocionais, psicológicos, se concentram no lobo frontal. E aí a gente consegue diminuir as chances do desenvolvimento dessas doenças emocionais, fazendo com que a gente não tenha uma queda do poder do sistema imunológico. Se a gente tem uma queda da imunologia, o que acontece? Tem mais chances daquela célula passar despercebida. Além disso, o excesso de peso, o sobrepeso, também aumentam as chances da gente desenvolver doenças crônicas e aumenta também as chances da gente desenvolver o câncer. A má alimentação é importante a gente falar. Por quê? O excesso de açúcar, o açúcar é um nutriente inflamatório para o nosso corpo, tá? É necessário que tenhamos açúcar. Açúcar é energia quando ela está dentro da nossa célula. E quem fica encarregado de pegar esse açúcar e levar para dentro da célula é a insulina. Muito obrigada. É a insulina. Mas a gente também precisa de ter açúcar na corrente sanguínea, porque senão a gente pode ter uma hipoglicemia. O açúcar, ele é essencial para a gente também, ele é o que nos dá energia, mas o excesso de açúcar, ele pode trazer inflamações, e inflamações pode levar à morte celular e também o desenvolvimento de uma doença crônica que nós já falamos, que é o diabetes, tá? Além disso, gente,
tem um outro fator aí no açúcar. O açúcar é um dos principais alimentos da célula cancerígena. Então, quando a gente utiliza muito do açúcar, se aquela célula, sabe aquela célula que nós falamos anteriormente, se ela passar despercebido, e a gente come muito açúcar e recebe muito açúcar e tem muito açúcar na nossa corrente sanguínea, pode deixar essa célula que passou despercebida mais forte, ajudando que ela possa continuar se proliferando e se dividindo. E aí a gente aumenta ali a produção, o desenvolvimento dessa célula, aumenta aí o desenvolvimento dos tumores e dos nódulos. Além disso, né, Fumar também aumenta as chances de desenvolver tanto câncer de próstata quanto também praticamente todos os tipos de câncer, tá? E aí tem outra coisa que eu acho que não está aqui, que eu não coloquei. Alta ingesta alcoólica. A alta ingesta alcoólica aumentam as chances também de desenvolver o câncer de próstata, mas também aumentam as chances de desenvolver o câncer de boca, câncer de língua, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de intestino, o câncer de próstata, como eu disse, o câncer de mama, dentre outros muitos. Meu Deus, mas como que isso não era falado antes? Nós somos um dos maiores consumidores de bebidas alcoólicas do mundo. Então, isso, às vezes, né, não é falado, passa despercebido. Mas a alta ingesta alcoólica também vai aumentar. Não estou falando para ninguém nunca mais beber na vida, não. Mas é a gente fazer boas escolhas. É aquela questão do livro. Se a gente faz boas escolhas, se a maior parte dos seus dias são bons, são saudáveis, são equilibrados, não tem problema nenhum se você, né, no final do ano, for comemorar aí, quiser tomar o seu vinho, uma cervejinha, seja lá o que for, não tem problema. Mas, se você faz isso sempre, todos os dias, você é um fator de risco muito importante. Você deve começar a realizar esses periódicos o quanto antes. Sem contar que aí a gente não vai entrar em uma outra questão, né, dos alcoólicos, mas é um fator muito importante, tanto para a saúde, mas também como um fator social. A gente sai um pouquinho de um problema de saúde e entra para um problema social gigantesco, mas isso é papo para outro momento. Aí a gente vai falar, então, dos sintomas. Eu vou voltar aqui só um minutinho para vocês verem um negócio. Para a gente ver aqui. Ó. Aqui a gente tem a próstata, certo? Aqui é a bexiga. Ela está bem coladinha na próstata, né? Então, quando a gente começa a apresentar o aumento dessa próstata, ou, por exemplo, né, o câncer na próstata, os principais sinais e sintomas vão estar ligados ali à bexiga. Então, às vezes, esses sinais e sintomas podem ser confundidos com uma infecção urinária, por exemplo. Então, mais uma vez, vou até ficar repetitiva e chata, a importância da gente fazer um acompanhamento. O câncer de próstata é um câncer geralmente silencioso. O que é isso? Geralmente ele não apresenta sinais e sintomas, mas quando aparecer, eles vão estar ligados geralmente ali a efeitos da bexiga, que quem já teve aí infecção urinária sabe como eles são, e vocês vão ver que são muito parecidos. Quando está cheio, né, eu pergunto assim, e aí, gente, alguém aqui já teve infecção urinária? Só levanta a mão, mulher. Porque a gente tem uma diferenciação do tamanho da uretra, por isso que a uretra da mulher é pequenininha assim, do homem é um pouco maior. Então, a gente, como a nossa bexiga é o único órgão que nós temos no corpo que é estéril, rapidamente, esses micro-organismos que vão subindo, né, característicos mesmo da exposição, esses micro-organismos chegam muito mais rápido na bexiga feminina do que na bexiga masculina. E como ele vai ter que subir um grande, né, espaço pela uretra até chegar na bexiga do homem, já deu tempo dele fazer xixi. Por isso que a gente fala várias e várias vezes, beba água para você fazer bastante xixi. Tanto por questões renais, que aí já vai ser um outro motivo, mas também por questões aí de limpeza para evitar aí as infecções urinárias. Obviamente, a gente tem outras consequências também para as infecções urinárias. O primeiro ali, a gente tem dificuldade para urinar. Se alguém aí já teve infecção urinária, vai lembrar perfeitamente. Quando a gente está morrendo de vontade de fazer xixi,
Chega lá para fazer xixi, você precisa concentrar para fazer xixi e sai 2, 3 gotinhas. Não é assim? E aí, gente, é uma característica muito pertinente para o câncer de próstata, mas também é uma característica muito parecida com quem tem o aumento fisiológico dessa próstata. E também é um sintoma muito parecido com quem tem uma infecção urinária. Então, acaba deixando a gente confuso. O aumento da frequência urinária vai acontecer por quê? Vocês lembram aquela imagem que eu mostrei, que a bexiga está lá bem próxima da próstata? A bexiga está lá, bonitinha, armazenando uma quantidade grande de urina. Aí a próstata começa a inchar e apertar essa bexiga. Quando ela vai apertando essa bexiga, a bexiga vai ficando com uma capacidade menor de armazenamento de urina. Por isso que a gente tem um aumento das vezes que a gente vai ao banheiro. A gente tem aquela urgência de ir no banheiro que a gente não está conseguindo mais segurar. Porque naquele momento, esse homem não vai conseguir armazenar uma grande quantidade de urina. E também é um sintoma parecido com o aumento da próstata sendo fisiológico ou cancerígena, e também com uma característica da insuficiência, da infecção urinária. Diminuição do jato urinário. Os meninos aí vão saber bem quando eu explicar. O homem sente vontade, o homem normal, sente vontade para fazer xixi. Aí ele chega lá no banheiro, tira o pênis para fazer xixi, faz o jato urinário e vai se aliviando. E esse jato urinário ele vai diminuindo de acordo com a quantidade de xixi que vai acabando. Acabou o xixi, começa o gotejamento até cessar, certo? Quando a gente fala sobre essa questão desse aumento da próstata, pode acontecer do homem estar com muita vontade de fazer xixi, chegar no banheiro, começa o jato, de repente para o xixi. Aí ele concentra de novo, volta o xixi. De repente ele não consegue segurar e diminui esse jato. Algumas vezes o homem até relata que tem risco, né, até de molhar a calça ali por não conseguir manter esse jato. E essa é uma característica muito grande mesmo do câncer de próstata, tá? Sangue na urina, mas também no esperma. Pode acontecer ali por lesões de pressão dessa próstata na bexiga, que pode causar. Também, por causa dessa pressão, pode acontecer alguma inflamação nessa bexiga, que também pode levar aí a microhemorragias nessa região. E também, gente, na hora da ejaculação, pode acontecer, como essa próstata está ali, né, doente, ou se ela tiver um aumento muito grande por causa de uma disfunção, mas mais característico com o câncer, pode acontecer de ter algumas rupturas e acabar saindo sangue também no esperma. O sangue no esperma, ele é muito característico mesmo do câncer de próstata, tá? Sensação de queimação. A sensação de queimação também é característico aí da infecção urinária. Aquele xixi sai parecendo que está rasgando de tanto que passa queimando. É uma característica também. Essa última opção que eu coloquei ali já é num processo de metástase, que são as dores corporais e ósseas. Essas dores, elas apresentam geralmente nessa região do quadril e podem se irradiar para a perna. Pode trazer dificuldade para esse homem andar, sentar, ter condições de trabalho. Geralmente, esses sintomas ali, né, as dores ósseas mesmo, lombares, elas vão acontecer já quando esse homem já tiver um processo de metástase, né? Quando já tiver bem mais difícil da gente tratar, aonde esse prognóstico aí vai ser mais difícil. Mas como que a gente faz para detectar? Nós temos aí o toque retal, nós temos o PSA e também a biópsia. O temido toque retal é esse aí, ó. Deixa eu ficar aqui de ladinho. É esse aí. O médico, ele precisa apalpar, né, sentir, tocar essa próstata aqui. E quando ele faz esse toque, é super rápido, tá, gente? É um exame aí de em torno de 1 minuto ou menos, o médico consegue avaliar aí perfeitamente essa próstata, diferente de nós meninas, né? Que levamos aí em torno de 8 a 9 minutos
de 8 a 10 minutos para a gente realizar o Papa Nicolau. E isso quando não precisa fazer uma coleta específica, né? Dos meninos até nisso é melhor, mais rapidinho. E aí ele vai tocar nessa próstata. Ele vai saber se essa próstata aumentou de tamanho se ela estiver empurrando essa parede aqui do final do intestino que chama-se reto, tá? Aqui a gente tem o ânus, aqui é o dedo do médico, né? E aqui a gente tem o reto, que é o finalzinho do intestino. E ali também o médico consegue sentir se esse aumento está sendo um aumento regular de tamanho ou se um aumento aí é irregular, né? Se ele é regular ou irregular. Quando ele é regular, ele é mais característico com o aumento fisiológico dessa próstata. Quando é irregular, quando ele fica... Sabe a couve-flor? Aqueles gruminhos em cima da couve-flor? Então, o câncer, a grande maioria dos tipos de câncer, eles são muito parecidos com aqueles gruminhos, tá? Então, ali pode ser, dependendo do estadiamento desse câncer, né, do grau de gravidade, também da disseminação do câncer, do desenvolvimento, do estadiamento, mas é isso aí. A gente vai conseguir sentir também se tem esse aumento com essas deformações. É super rápido. Se for câncer, também essa próstata ela pode estar mais fibrosa, tá? Vai ser mais endurecida. Quando essa próstata aí está saudável, ela fica mais molinha, mais maleável, tá? E isso não é só para a próstata, não, gente. A presença do câncer em determinados órgãos geralmente vai ter esse aspecto de endurecimento, de fibrosar mesmo o órgão, tá? Além disso, nós temos o PSA. O PSA vai ser um exame laboratorial, onde a gente vai fazer uma dosagem proteica desse sangue. E o que acontece? Quando a próstata aumenta de tamanho, a gente aumenta a liberação dessa proteína. Se eu aumento a produção dessa proteína, na hora que eu faço o exame, eu consigo saber que o PSA está alto. E aí eu consigo saber o quê? Se a próstata cresceu de tamanho ou não. Mas eu não consigo saber se esse aumento é fisiológico ou se é cancerígeno. Por isso, gente, que não pode só fazer o PSA, né? Tem muita gente, muito homem que fala assim, deixa eu fazer só o PSA. Por isso que não dá, porque não tem como a gente saber através do PSA. O PSA é ótimo, é excelente, principalmente para a gente fazer um acompanhamento. Existem alguns médicos que gostam de fazer o acompanhamento o quanto antes, até em homens bem jovens, a partir dos 30 anos de idade, que fazem acompanhamento através da dosagem do PSA. E só começam a realizar o toque retal quando o PSA começa a dar alteração. E só que, como a grande maioria dos homens, a partir dos 40 anos, já tem esse aumento fisiológico, o PSA vai subir de qualquer maneira. Então, os médicos aí montam cada vez mais novas estratégias para que esses homens façam o acompanhamento periódico. O quanto antes você faz esse acompanhamento com o médico, ele sabe os seus fatores de risco, ele sabe ali como são os seus hábitos de vida, ele sabe como é a sua alimentação, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse médico monte um plano exclusivo e personalizado para você. Ele vai saber a sua necessidade, como deve ser o seu acompanhamento, porque ele te conhece. É muito melhor do que você ir lá e esperar fazer 50 anos para começar a fazer esse acompanhamento. Que aí, provavelmente, esse médico vai precisar adiantar esses exames aí regulares, porque ele nem sequer te conhece. Ele não sabe se na sua família tem pessoas que já tiveram câncer de próstata, dentre outros fatores aí importantes também. Porém, gente, o toque retal é essencial, o PSA é essencial, porém, nenhum nem outro consegue detectar com 100% de certeza se é um câncer ou não. Então, quando a gente faz o PSA, a gente, assim, né, os meninas não têm próstata. Quando os meninos fazem o PSA dá alterado. Aí ele faz o toque retal. Teve ali uma anormalidade que o médico conseguiu perceber. Se ele acredita que possa ser um câncer, ele vai solicitar ali uma biópsia.
E aí, essa biópsia acontece através de uma cânula de um ultrassom, onde na pontinha tem uma agulha que transpassa o final do reto, atingindo a próstata, retirando um pedacinho dessa próstata, mandando para a biópsia para fazer a análise. Dando positivo, né, dando a presença ali de células cancerígenas, neoplásicas malignas, vai ser encaminhado para uma análise imunohistoquímica, onde a gente vai determinar o estadiamento desse câncer. E esse estadiamento que vai definir, fazer com que o médico defina o tipo de tratamento que você vai fazer. Se vai ser, eu vou mostrar todos que nós temos para vocês, mas se vai optar por uma cirurgia, que nós chamamos de prostatectomia, se vai ter um tratamento específico, vai ser necessário depois dessa análise da imunohistoquímica. Então, não tem como a gente o médico montar um plano de atendimento de um tratamento para você sem saber o estadiamento desse câncer. Mas, quando a gente descobre esse câncer, foi detectado, nós temos outros exames complementares, como, por exemplo, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e até, em alguns casos, pode ser solicitado aí um PET scan. O PET é um exame mais completo, onde a gente consegue aí, né, fazer uma análise de todo o corpo para ver se teve um escape, vamos dizer assim, de alguma célula cancerígena que possa aí ter se instalado em outra parte do corpo. Então, a gente consegue fazer uma análise geral para ver se esse paciente continua apresentando esse câncer somente na próstata ou se já pode ter passado para outros órgãos. Existem tratamentos maravilhosos que podem ser realizados por pacientes que tiveram o foco inicial do câncer, sendo câncer hormonal, como, por exemplo, o câncer de próstata, mas outros tratamentos que não vão poder, como, por exemplo, se essa pessoa começou com um câncer no intestino e, a partir daí, passou para a próstata. Aí, o tratamento, por exemplo, a hormonioterapia, não pode ser realizado por esse paciente, tá? Então, mas eu vou mostrar especificamente para vocês. Como que a gente faz para prevenir, gente, para que isso não aconteça? Indo ao urologista, fazendo um acompanhamento o quanto antes. Não precisa esperar fazer 40, 50, 60 anos, e nós vamos falar qual que é a nova determinação da Organização Mundial da Saúde. É fazer esse acompanhamento o quanto antes, para que esse médico te conheça, assim como eu disse anteriormente, para que ele saiba os seus principais fatores de risco. Homens negros têm mais chances de apresentar o câncer de próstata do que homens brancos. As pessoas na sua família, seu pai, seu irmão, tiveram câncer de próstata. Então, você necessita de fazer esse acompanhamento o quanto antes. Você é uma pessoa, né, que já foi um alcoólico, que é um alcoólico, mesmo que não esteja mais fazendo uso da bebida alcoólica, mas que para sempre será. Você tem mais chances de apresentar esse câncer de próstata. Então, esse médico ele precisa te conhecer. Então, esse acompanhamento é para acompanhar, para ele te conhecer. Isso não quer dizer que você vai começar a fazer o toque retal. Isso quer dizer que ele vai começar a te conhecer, para que quando chegue o momento certo, ele tome ali as melhores decisões de tratamento para você. Além disso, a alimentação saudável, nós já falamos por quê, né? A gente vai deixar as nossas células mais fortes, a gente vai ter uma absorção vitamínica muito melhor, a gente vai ter ali uma melhor qualidade de vida, fazendo com que a gente tenha menos chances de desenvolver doenças crônicas que possam aumentar a morte celular. Além disso, fazer atividade física vai ser essencial para a gente evitar o desenvolvimento tanto do câncer de próstata quanto de vários outros tipos de câncer, porque a gente deixa as nossas células mais fortes e também diminui aí a chance de doenças mentais, de abaixar o nosso sistema imunológico. Nós temos também ter um sono adequado, dormir bem, gente, aumenta o nosso poder cognitivo, melhor que vai estar ligado, né, com a nossa memória, nosso poder de decisão, a nossa inteligência, o nosso pensamento rápido. Também dormir bem aumenta o nosso metabolismo, diminui as chances de surgir depressão, ansiedade, as doenças mentais, diminui com isso o risco de suicídio. Começamos falando aqui sobre essa grande incidência sobre os homens, sobre o suicídio. Então, dormir bem também vai ajudar nisso e também vai ajudar a gente a prevenir o câncer, vários tipos de câncer.
Controle do estresse pelo mesmo motivo. O estresse faz com que a gente tenha uma queda imunológica, também aumentam as chances da gente adquirir, né, e desenvolver doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais acometem pessoas no mundo, tá? As doenças cardiovasculares. Então a gente precisa falar muito disso ainda, que acaba ficando aí também para segundo momento. Diminui a ingesta alcoólica. O álcool, ele é extremamente, né, agressivo para o nosso corpo, então a gente precisa controlar, igual eu disse para vocês, não é que vocês têm que parar de beber, mas a gente fazer boas escolhas para o nosso dia a dia vai fazer com que a gente tenha uma chance de não desenvolver essas doenças aí. Parar de fumar e também, gente, cuidados com as reposições hormonais. Assim como as mulheres entram na menopausa, os homens entram na andropausa. A diferença é, as mulheres menstruavam e elas vão parar de menstruar. Os homens, como nunca menstruaram, não vão parar de menstruar. Fora isso, gente, é tudo a mesma coisa. Irritabilidade, diminuição da libido, cansaço, fadiga, calorão, problemas relacionados à memória, tudo isso vai acometer. E, às vezes, a gente, para minimizar esses sintomas, nos é dado como opção fazer uma reposição hormonal. A reposição hormonal aumenta as chances da gente desenvolver o câncer de próstata, porque, igual eu disse anteriormente, o câncer de próstata é um câncer hormonal, assim como o câncer de mama. Então, sempre que a gente for lidar com hormônios, a gente aumenta as chances aí de desenvolvimento do câncer de próstata. Quando realizar, né? Falamos tanto de realizar o acompanhamento, de fazer PSA, de fazer toque retal, mas quando? Antes ficava determinado que era a partir dos 40 anos de idade. Hoje fica determinado pela Organização Mundial da Saúde que é a partir dos 50 anos de idade. Mas, porém, contudo, entretanto, façam aquilo que eu disse, façam um acompanhamento, né? Isso vai determinar a sua saúde, o seu futuro. Faça esse acompanhamento com o seu médico, ele é quem vai definir para você qual o melhor atendimento, como fazer esse atendimento personalizado e exclusivo, como ele vai seguir de acordo com os seus fatores de risco. E é isso que é importante, é a gente ter um médico de confiança. Não tem nada melhor para ser o seu melhor amigo do que o seu médico. É para ele que você precisa realmente contar como é a sua alimentação real, como é a sua vida sexual, que isso também pode interferir. Com ele que a gente tem que falar sobre a nossa família, as pessoas que tiveram câncer, é a gente se abrir e mostrar realmente como é a nossa vida, para que o nosso acompanhamento seja o melhor possível. E é isso que ele vai fazer, o mais exclusivo e personalizado para você. Então, independente de ser agora, a partir dos 50 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, faça isso, siga essas recomendações, procure um médico, tenha esse médico de confiança para que você comece a realizar no momento necessário para você. Essa determinação da Organização Mundial da Saúde é uma determinação para a grande maioria, né, da população e pessoas que não têm fatores de riscos incidentes sobre a vida dela. Aí sim, a partir dos 50 anos. Mas se você tem fatores de riscos importantes, aqueles que eu disse para vocês, fator de hereditariedade, também má alimentação, sedentarismo, comorbidades, obesidade, tudo isso, reposições hormonais, tudo isso vai fazer com que você tenha que começar esse acompanhamento o quanto antes. Fizemos tudo o que a gente tinha para fazer para poder evitar esse câncer de próstata, mas infelizmente não deu jeito. O que fazer? Como tratar? A gente tem aí a vigilância ativa. Essa vigilância ativa vai ser quando o médico ele vai fazendo um acompanhamento e ele pode fazer a inserção de medicamentos orais, vai fazendo um acompanhamento com ultrassonografia, onde a gente possa analisar ali a gravidade e o grau de desenvolvimento desse câncer. Além disso, a gente tem a prostatectomia, que é a retirada da próstata. A partir do momento que o homem retira a próstata, esse homem não ejacula mais, tá? Esse homem pode se reproduzir somente através de fertilização in vitro, tá? Ele não vai ter mais uma reprodução natural.
E além disso, gente, nós precisamos falar aqui. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Elisa, mas aí se eu tirar a próstata, eu vou ficar impotente. Antigamente era assim, tá? Mas hoje em dia existem novas tecnologias, né? Eu estava com uma aluna, que eu sou professora também, né? Estava com uma aluna minha, a gente estava numa palestra e um rapaz virou e falou assim, porque todo mundo que tira a próstata fica impotente. Ela falou assim, mentira, meu marido tirou e ele não ficou impotente, não. E aí, essa é a verdade. Hoje em dia, nós temos várias tecnologias. Mas, claro, a gente vai ter queda da libido, mas nós podemos fazer aí um acompanhamento para que, reposições aí, para que evite aí essa queda grande dessa libido, mas existem cirurgias aí que vão possibilitar com que esse homem aí não fique com disfunção erétil, tá? Mas pode acontecer? Pode. Assim como qualquer outro procedimento invasivo pode ter riscos, tá? Mas nem todos os procedimentos vão causar essa impotência, não. Além disso, a gente tem radioterapia, que é uma terapia à base de radiação. A radioterapia é um tratamento seletivo, onde ele incide principalmente sobre as células doentes, sobre as células cancerígenas, matando poucas células saudáveis ali próximas. Por isso que é um tratamento que apresenta menos efeitos colaterais, diferente da quimioterapia, que é um tratamento excelente, porém não é um tratamento seletivo. Ele mata células cancerígenas, mas também mata muitas células saudáveis, que aí começam a apresentar aqueles efeitos colaterais, queda de cabelo, neutropenias, né? Também a gente tem aí enjoos, vômitos, a longo prazo aí pode apresentar problemas cardíacos, problemas no débito cardíaco, na fração de ejeção, retorno venoso, dentre outros muitos problemas cardíacos que podem surgir aí com esse tratamento, mas é um tratamento maravilhoso e que elevam as chances de cura das pessoas de quase todos os tipos de câncer, tá? Além disso, nós temos a terapia hormonal, que é a hormonioterapia, onde se faz um controle hormonal, uma medicação via oral. Além disso, faz uma dieta extremamente restritiva. Nessa dieta se consome 0 de açúcar, porque o açúcar é inflamatório e é o principal alimento da célula cancerígena. Se consome praticamente 0 de carboidrato, porque o carboidrato vira açúcar. Ou seja, uma dieta extremamente restritiva mesmo, onde tem o objetivo de, teoricamente, matar aquela célula cancerígena de fome, além da gente enfraquecer essa célula com a medicação oral e fazer o controle hormonal para que a gente tenha aí uma menor proliferação dessas células cancerígenas. E, além disso, a gente vai associar a uma oxigenação hiperbárica, que vai ser uma oxigenação sob pressão para que a gente aumente a produção das nossas células de defesa, fazendo com que esse paciente consiga, a partir de então, o próprio corpo dele ir lá e combater esse câncer aí de forma espetacular. Porém, é um tratamento super inovador. É um tratamento que tem grande desenvolvimento aqui em Minas Gerais, no Hospital das Clínicas, assim, de muito orgulho. Lógico que a gente tem, né, médicos de todos os lugares do mundo trabalhando juntos, mas tem muita gente daqui participando. É um tratamento onde tem apresentado cura de pessoas em processo de metástase, onde tinham sido acometidos até mesmo o cérebro. Mas, para fazer esse tratamento, é necessário que o foco inicial do câncer seja um foco hormonal, ou seja, o câncer de mama e o câncer de próstata. Não adianta ser de outro lugar. O primeiro órgão a ter sido acometido precisa ser ou a próstata ou a mama, tá? Ou o ovário também. Mas é um tratamento assim muito legal mesmo, tá? Trago muita expectativa de vida para as pessoas aí. E, além disso, a gente tem a terapia multimodal. Nesse processo, a gente vai utilizar diversos tipos de terapia para tentar salvar esse paciente. Vai ser quando aquele paciente já vai estar num processo de metástase, onde a gente não tem um prognóstico tão legal para esse paciente, onde não tem grandes chances de sobrevida para esse paciente. Então, a gente vai tentar, de diversos modos, tentar controlar o desenvolvimento desse câncer, o acometimento de outros órgãos,
e também a diminuição da função, a diminuição da execução desse câncer sobre a função daquele órgão, para que esse paciente não fique totalmente debilitado. Então, a gente vai tentar diversas opções aí. Gente, para a gente terminar, eu queria falar novamente com vocês sobre essa questão da responsabilidade do amor, né? Eu espero que hoje quem está aqui tenha aberto pelo menos um pouquinho a cabeça sobre a relação de importância de realizar esse exame, esse acompanhamento. Tirar um pouquinho desse preconceito de lado, porque é um preconceito muito bobo, né? Não tem fundamento nenhum, porque mesmo que uma pessoa tivesse prazer de realizar sexo anal ou qualquer coisa assim, ele não vai, de maneira nenhuma, sentir prazer realizando toque retal. Da mesma forma que nós, mulheres, realizamos o Papa Nicolau no canal vaginal, um dos canais onde nós, mulheres, sentimos mais prazer. E nenhuma mulher nunca sentiu prazer realizando o Papa Nicolau. Então, parem com essa besteira, né? Ninguém pode ter uma masculinidade tão frágil a ponto de achar que fazer um exame pode definir sobre a sua sexualidade. Então, a gente tem que falar isso de forma leve, trazer a informação de forma leve para os nossos colegas, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que às vezes a gente nem sabe que está escutando a gente. Às vezes a gente está batendo um papo aqui, ó, e a pessoa está lá de longe escutando. Às vezes a gente fala uma besteira só de brincadeira. E aí a gente sabe, a gente tem um discernimento que mesmo brincando nós vamos realizar esses exames, porque é uma questão de saúde. Mas, às vezes, aquela pessoa que está lá atrás escutando não tem a menor noção disso. Fala, que? Eu? Não vou realizar isso, não. Olha lá o que eles estão falando da pessoa que faz. Da pessoa que realiza o acompanhamento. E aí pode ser que essa pessoa aí morra por uma brincadeira que você fez. Então, vamos ser aí responsáveis, né, com relação à nossa vida e à vida do outro. Tenho certeza que todo mundo aqui tem alguém que te ama. Então, se você não for capaz de fazer por você, seja capaz de fazer pela essa pessoa que te ama, por essa pessoa que espera que você volte para casa, que precisa do seu apoio, que precisa da sua companhia. Deixem o preconceito de lado, que não tem nada a ver realmente. E eu espero que um dia a gente possa se encontrar novamente e a gente possa discutir exatamente. Você lembra que antes a gente tinha que ficar falando para o povo fazer? Agora a gente ri daquele que não faz. Não é do que faz, não. É do que não faz. Assim como os nossos telefones, né, se atualizam aí diariamente, que a gente possa atualizar nossas cabeças aí diariamente também. Porque a gente não precisa trocar o celular. A gente não precisa mudar o nosso corpo. Mas a gente precisa atualizar o sistema. Assim como o nosso sistema, o sistema do nosso celular é atualizado diariamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para poder esclarecer para vocês. Fora isso, se alguém não quiser perguntar ou tiver constrangido em perguntar, estou deixando aqui meu Instagram para vocês. Lá eu respondo, né, para vocês, quem tiver alguma dúvida, quiser responder, não somente quiser perguntar, não somente sobre o assunto da palestra de hoje, mas também sobre qualquer assunto relacionado à área da saúde. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E quem tem Unimed sempre tem mais. Obrigada. Alguém quer perguntar? Não? Então, obrigada. Boa tarde, colegas. Muito obrigada, Elisa. Muito boa palestra, muito esclarecedora, não é? E um dos pontos muito importantes também, né, que a Elisa colocou, a questão dentro desse contexto masculino, que a saúde, o bem-estar, não é uma utopia, não é um desejo a ser alcançado, é muito mais que uma aspiração, né, Elisa? É possível, é uma possibilidade plausível, palpável e pertinho da gente, né? Então, assim, o Itamar colocou tão bem também a mentalidade, né, que tá mudando muito os cuidados dos homens, mas uma necessidade que a gente tem de investir nesse lado do amor, de saber que não é só a gente. E essa questão que a Elisa colocou super bem também, que a gente sempre tem falado, que o que a gente está colhendo hoje, quem nós somos hoje, é o que a gente está plantando. O que a gente plantou até agora é a condição de saúde que nós temos hoje.
né? E o que a gente quer para a nossa saúde futuramente é o que a gente vai começar agora. E não é tarde, gente. Eu sei que eu já falei para você sobre isso aqui algumas vezes, mas assim, é uma frase, uma historinha que é tão impactante, aquela do menino que come o pêssego, e o pai pergunta, né, eu li essa historinha num consultório médico, num quadrinho. O menino come o pêssego e fala para o pai, pai, se eu plantar essa semente, quanto tempo que vai demorar para a árvore crescer e para eu poder colher frutos? Aí o pai falou assim, uns 3 anos. Aí o menino joga fora e falou assim, não, é tempo demais. Aí o pai falou para ele, filho, os 3 anos vão passar, se você plantar ou se não plantar. É isso, é o que eu vou olhar, onde que eu quero chegar, que saúde que eu quero ter, que disposição. Eu quero levantar da cadeira gemendo, andar mancando, ou eu quero ter disposição física? Como que eu quero que esteja minha mente? Eu quero uma mente renovada, saudável, ou eu quero doenças mentais, tristeza? Tudo é um investimento. E esse tempo vai passar. Assim como a gente quer fazer algum curso, não é? Às vezes a gente quer fazer, não, eu quero aprender, sei lá, um idioma. Eu quero aprender alemão. Nossa, demora tantos anos para aprender alemão. O tempo vai passar. E a gente vai olhar para trás e vai ver o que a gente vai colher, né? E a saúde é isso. Então, eu percebi assim, que, pelo que a Elisa falou, que 3 pilares assim, para a nossa saúde. Primeiro, o estilo de vida saudável. Para a nossa saúde, né, para o nosso investimento no futuro, o estilo de vida que envolve tantos aspectos e que nós vamos investir muito nesse tempo, né? Nós vamos fazer várias ações de promoção da saúde. O segundo é a questão dos exames regulares, de cuidar dos exames. E o terceiro é o que a gente tem feito aqui e que a gente vai fazer, a gente vai colocar agora uma cartilha, não é? De questões cardiovasculares, que você falou, nós estamos com a cartilha pronta, com uma ação pronta para o mês que vem. E a gente é o diálogo, é conversar, é buscar informações. Então, gente, nós temos tudo que a gente precisa para não viver uma utopia. Eu queria ter uma vida saudável, mas para a gente investir e chegar lá, não é? Nós vamos ter mais 2 momentos. Primeiro, um sorteio de brindes. Vão ser entregues, né, gente? Porque o sorteio vai ser um pouco complicado hoje. A adesão maior é online, né? E outro é um jogo da memória, que a gente vai ter ali fora. Então, muito obrigada, gente, pela participação de todos. Obrigada, Luciana, pelos presentes e pela participação, pela parceria constante. Obrigada, viu, Elisa, pela palestra. Gente, e o presidente, a juíza auxiliar da presidência, a diretora-geral, eles fazem questão, né? E o Antônio, secretário de Gestão de Pessoas, eles fazem questão de estar em todos os nossos eventos. Mas hoje, especialmente, está tendo um encontro de presidentes em Brasília. Então, o presidente, a doutora Roberta e a Cassiana estão lá, e o Antônio está de férias, tá bom? Mas eles sempre gostam de prestigiar e estar participando de todos os nossos eventos. Vocês vão entregar, então, né? E o jogo da memória ali fora. Então, aguardem o presente.